Oca Livros e LVM Editora apresentam O Argumento contra o Aborto, de Ron Paul. Narrado por Nilceia Parisi. Nota à edição brasileira, por Alex Catarino. Lida pelo próprio autor. O médico obstetra e ginecologista Ron Paul é um dos mais importantes ativistas libertários nos Estados Unidos, sendo reconhecido internacionalmente por seus escritos e por sua atuação em defesa do libertarianismo. Desde o início da fundação do Ludwig von Mises Institute por Murray Rothbard e Llewellyn Rockwell Jr., tornou-se um ativo colaborador da instituição, para a qual, até os nossos dias, ministra palestras em diferentes eventos. Foi congressista, representando o estado do Texas de 1976 a 1977, de 1979 a 1985 e de 1997 a 2013. Foi candidato à presidência pelo Partido Libertário em 1988, além de ter concorrido nas primárias presidenciais de 2008 e de 2012 no Partido Republicano. Após ter lançado 2 livros em 1981 e em 1983, sobre a necessidade de restauração do padrão ouro, o ativista libertário escreveu o breve livro Aborto e Liberdade, publicado originalmente em inglês no ano de 1983 pela The Foundation for Rational Economics and Education. Desde esta primeira edição, a obra conta com uma apresentação do renomado cirurgião infantil e ativista pró-vida C. Everett Koop e um pós-fácil da ativista libertária Doris Gordon, fundadora da instituição Libertarians for Life, que se calca nos princípios do libertarianismo e atua na defesa da vida contra a prática do aborto. Tendo como base a edição original em inglês, o texto foi traduzido para o português por Evandro Ferreira e Silva. Foi acrescentado, neste volume, um prefácio de Francisco Raso, professor de filosofia, colunista do jornal Gazeta do Povo e autor dos livros A Imaginação Totalitária, de 2016, e Contra o Aborto, de 2017. Optamos por mudar o título desta obra para O Argumento contra o Aborto. Agradecemos ao Dr. Ron Paul, à The Foundation for Rational Economics and Education e ao Ludwig von Mises Institute por todo o apoio que tornou possível o lançamento em português deste livro. Alex Catarino, editor responsável da LVM Editora. Prefácio à edição brasileira. Liberdade libertária como exercício de caridade. Francisco Raso. Na voz de Nilceia Parisi. Diferentemente do que a opinião comum possa pensar, o tema do aborto deve ser tratado como um problema específico da capacidade humana em justificar opiniões e escolhas. Embora o debate público em torno desse assunto esteja ficando cada vez mais pobre, triste e sujo. Pobre porque é reduzido à gritaria de agendas ideológicas. Triste pelo desprezo dos ativistas com quem de fato sofre com o aborto. E sujo por ser tratado como triunfo de um direito. No caso, o direito de uma mulher poder destruir a vida do próprio filho e arruinar a própria consciência.
Contrariando as expectativas de muitos libertários egoístas, só é possível falar em liberdade quando nos movimentamos no interior da caridade, que aqui se refere à virtude moral de ver no outro não um estorvo, mas alguém merecedor de consideração moral, tal como cada um de nós considera a si mesmo. E posso dizer, com tranquilidade, que Ron Paul entendeu isto melhor do que qualquer outro autor libertário. Mesmo a vida em suas condições mais extremas, como é a vida de um embrião, merece todo o nosso respeito moral. Sem meias palavras, aborto significa o ato voluntário de uma mãe interromper a gravidez. As razões são inúmeras. No entanto, todos sabem qual a consequência dessa escolha: a inevitável morte de uma pessoa. Toda decisão humana, e não só a decisão de abortar, precisa ser amparada por um complexo conjunto de crenças. Para quem toma uma decisão moral, esse conjunto de crenças sustentará a melhor escolha a ser feita. No caso do aborto, entremos de cabeça em um agudo dilema ético, a saber, a delicada tensão entre liberdade e dever, mas também entre a liberdade que assume o amor incondicional pela vida, a dos nascidos e a dos que ainda não nasceram. Não seria a caridade um contrato tácito entre as gerações do que se foram, dos que nasceram e dos que estão por nascer? Caso contrário, obedeceríamos apenas a diretrizes biológicas. No processo cego pela sobrevivência, vence aquele que melhor se adapta ao ambiente de luta pela existência da seleção natural. A experiência humana de estar vivo ultrapassa a luta biológica para nos colocar dentro do universo dos direitos e da liberdade. Com o aborto não é diferente. Como diz Ron Paul, dentre as questões que envolvem os direitos naturais e a liberdade individual, a do aborto é certamente a mais primordial. Ele sabe a importância das respostas claras contrárias ao aborto quando o assunto é defender a vida de um inocente e a liberdade. De qualquer maneira, independentemente de polêmicas pueris, o caso é que quem admite a legitimidade do aborto avalia que a vida da gestante vale mais do que a vida do embrião. Essa avaliação inadequada do valor da vida só poderia conduzir à deformação da experiência de liberdade. Óbvio que ninguém deve ser coagido a amar o outro. Não se trata de altruísmo compulsório. Para usar a expressão do filósofo libertário Roderick T. Long. Mas se uma mulher não deseja mais ter o filho, de quem será a responsabilidade de protegê-lo? Muitas vezes, por medo e insegurança, pessoas tomam decisões desastrosas baseadas em crenças ruins. O aborto só se torna decisão legítima em virtude de o embrião ser tratado como o polo mais vulnerável e até desprezível na relação humana determinada pela lógica do poder, que é cega para a caridade. A lógica por detrás do aborto é a lógica que sustenta a relação de poder, do domínio arbitrário do mais forte sobre o mais fraco. A dona do corpo não aceita o intruso dentro dela. No auge do egoísmo individualista, alguns libertários chegam a usar a expressão parasita para se referir ao filho não nascido. A mulher, nesse caso, não passaria de uma incubadora ambulante. Se a gestante deseja expulsar o intruso do seu corpo, qual o problema? O problema é só um. Para expulsar e garantir o direito da mulher sob o próprio corpo, médicos terão de usar de um procedimento cirúrgico que triturará o embrião. Aquela pequenina pessoa em condição embrionária não tem como se defender. Escolhas morais não se apresentam a uma consciência com a clareza dos teoremas matemáticos. Há paixões e dramas envolvidos. Há incertezas que não podem ser desconsideradas nessa equação. Afinal, ética
não se trata de uma ciência ao modo dos geômetras. Porém, no aborto, não vale o cálculo. Eu quero, logo posso. E por que não? A liberdade e a autonomia de uma mulher, assim como a liberdade e a autonomia de qualquer outra pessoa, dependem de uma série de regras internas. Isso não se reduz a uma fórmula psicológica do tipo: para não sofrer, tudo me é permitido. Por mais dramática que possa ser a escolha pessoal de uma mulher interromper a gestação indesejada, não há liberdade no vácuo. O ser humano tem horror ao vácuo. Todos buscam uma vida digna de ser vivida. Lutar pelo direito de matar um filho se tornou apenas mais um dos paradoxos de uma cultura que promete liberdade, mas entrega servidão. Ou a fórmula que diz: eu quero, logo eu posso, não tem representado de forma perfeita a experiência individualista da servidão voluntária, do autoexílio do indivíduo em si mesmo. O indivíduo não pode fazer tudo do que simplesmente deseja por se tratar de um ser limitado em sua própria condição. Liberdade não consiste na manifestação de um poder absoluto, aquele mesmo que corrompe absolutamente, mas de um poder que se movimenta no exercício constante da verdade, do bem e da justiça. O caso é que toda escolha depende de crenças que mobilizam e legitimam ações como ações que valem a pena serem vividas. Não é um cálculo matemático rigoroso, até porque a realidade humana não permite esse tipo de categorização matemática. A dedução lógica não pode ser aplicada à vida moral simplesmente porque estamos abertos à contingência e liberdade. Sendo assim, a inteligência do agir lança âncoras no mundo dos valores. E um dos valores supremos para um libertário só faz sentido quando reconhece no outro o limite intransponível a toda forma de poder arbitrário. Diante de um único indivíduo, por menor e mais frágil que ele seja, todo império tirânico desaba. Não há paradoxo nenhum aqui, e, diferentemente do que acreditava Sartre, o inferno não são os outros, e a liberdade não é nenhum tipo de condenação. Nesse contexto, nossos valores têm o sentido de fornecer um horizonte de expectativas o mais seguro possível. Seguro para a consciência de cada um que se vê no dilema entre vida e morte. Como reconhece Ron Paul em uma formulação lapidar: em um procedimento de aborto, seja este legal ou ilegal, pelo menos uma pessoa sempre morre. Não adianta maquiagem retórica. O dilema moral imposto pelo aborto é este mesmo: liberdade para matar um indivíduo inocente, como no romance 1984 de George Orwell. Essa liberdade é escravidão. Acredito que a filosofia possa ser o melhor caminho para enriquecer o debate público acerca do aborto. Filosofia se refere àquela atividade que nos ajuda a autoavaliar de modo racional e constante os fundamentos de nossas crenças e condutas. Exige paciência, coragem e a capacidade e saber lidar com desprezo com toda a gritaria retórica. Em vez de reativa, é reflexiva. Não obstante o livro, o argumento contra o aborto de Ron Paul não seja um tratado filosófico a respeito do assunto, ele transita com segurança em temas que fazem sentido quando analisados à luz da reflexão filosófica. Do ponto de vista de uma ética da argumentação pública, quem defende o aborto tem o ônus de demonstrar por que a vida humana em condição embrionária não participa de uma comunidade moral. Refiro-me à comunidade moral como aquele reino em que cada membro seja considerado uma pessoa. Toda pessoa vale por ser pessoa. Ser pessoa é ter dignidade. O valor que não pode ser subordinado a nenhum outro. O valor dos valores.
Em outras palavras, nada vale mais do que a dignidade. É nesse sentido que Ron Paul argumentará que a verdadeira questão surge se consideramos que o feto pertence ao conjunto dos indivíduos considerados iguais perante a lei. O indivíduo em condição embrionária participa como membro dessa comunidade de pessoas que, por serem pessoas, merecem toda a consideração moral e proteção legal. O defensor do aborto deve responder a seguinte pergunta: por que o embrião não deve ser considerado uma pessoa? Se não é pessoa no momento da concepção, quando se torna uma? Não há mágicas no processo de gestação. Essas perguntas não podem ser respondidas com palavras de ordem e discursos evasivos. Se o embrião for uma pessoa desde o momento em que uma nova vida é concebida, então essa nova pessoa participa de uma comunidade moral e merece respeito como qualquer outra. Não se trata de uma pessoa. Pode ser descartado como se esmaga a vida de um pequeno inseto nojento. Sem qualquer peso na consciência, o destino de um mero amontoado de células pode ser a lata do lixo hospitalar. Filosoficamente, o problema do aborto pode ser tratado de duas maneiras distintas. A primeira abordagem pergunta pelo estatuto antropológico e moral do embrião. Se aquele indivíduo da espécie humana, em estado intrauterino, for concebido como pessoa, a este mesmo indivíduo deverá estar garantido, como é garantido para qualquer outro indivíduo humano, o direito à vida, como um direito fundamental. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.